Olá, graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Lucas e você está no canal Evangelho Puro e Simples. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo da série Escatologia Bíblica, o Tempo do Fim, que visa sintetizar os eventos do fim do mundo e explicá-los àqueles que não conseguem compreender, tá certo, pessoal? Antes de começar aqui o nosso vídeo, os nossos assuntos, o nosso estudo, eu já peço que você curta os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, que você também compartilhe os nossos conteúdos, para que os mistérios da Palavra de Deus possam alcançar muitas vidas e muitos corações, e o Evangelho de Cristo também, por meio deste canal, seja anunciado e também explicado. Correto? Pessoal, hoje é o segundo vídeo dessa série. O primeiro que eu fiz foi falando da besta do Apocalipse, capítulo 13, a besta que sobe das águas, que seria o anticristo. E hoje eu venho trazer para vocês esse vídeo que nós vamos tratar de um tema assim muito complexo e muito discutido no meio acadêmico e teológico, tá certo? Que é exatamente o tema A Grande Tribulação. A Grande Tribulação. Este vai ser o tema de hoje, correto? Vamos lá. Pessoal, o que é a Grande Tribulação? Ou o que será a Grande Tribulação? Ou quando ela se iniciará? Ou quando ela se instalará no mundo? Quais os eventos, pessoal, quais serão os eventos que nos darão as evidências de que ela já está prestes a se instalar ou já se instalou no mundo? Quais serão seus aspectos, as suas características, o que acontecerá com os ímpios, o que acontecerá com a igreja passa por ela ou a igreja será arrebatada antes? Você sabe todas estas respostas? Não? Então fique ligado, porque a partir de agora, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós abordaremos este assunto tão importante acerca do fim do mundo, que é a Grande Tribulação. Correto? Paciência conosco, porque este não é um vídeo que dá para se explicar com pouco tempo. Então, teremos que dispor de um pouco mais de tempo, como também do primeiro. Todos os vídeos de escatologia são assim, demanda mais tempo para explicar, correto? Mas tenho certeza que Deus nos ensinará, Deus nos guiará e sairemos daqui, deste vídeo, entendendo um pouco mais do que é a Grande Tribulação e do que se trata, correto? Pessoal, as Sagradas Escrituras, em diversos pontos, trata desse assunto, faz menção desse assunto, tá certo? E eu gostaria de abrir o texto que servirá de base para a nossa argumentação, o nosso entendimento, o nosso ensino, a nossa exortação. Se encontra em Mateus capítulo 24, tá certo? Mateus capítulo 24. Abra a sua Bíblia, abram as suas Bíblias para que possam acompanhar, pessoal, a leitura do nosso texto base, tá? Já estou abrindo a minha aqui. Vamos iniciar a leitura a partir do verso 15, correto? Mateus 24, 15. Vamos lá? O sermão continua. A grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado não desçam a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar os vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado,
porque haverá então grande aflição. A palavra aflição aqui e tribulação no grego é a mesma, tá? Que poderia ser traduzido como grande tribulação também, que é a palavra tríplices no grego. Grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali também se ajuntarão as águias. Amém. Este é o texto, esta é a palavra de Deus, que serve de base para a nossa argumentação e o nosso ensino da palavra de Deus hoje. Correto? Jesus está falando da grande tribulação. Jesus está mencionando este período, tá? O que seria a grande tribulação que Jesus está falando, pessoal, aqui? Trata-se de um evento escatológico ímpar, singular, sem precedentes. Ou seja, nunca aconteceu uma tribulação tão grande. Olha só, vejamos o verso 21. Olha o que será a grande tribulação. Jesus diz, porque haverá então grande aflição. Palavra tríplices aqui também. Grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá, há de haver. Será um evento que transformará todo o sofrimento que já aconteceu na história da humanidade, incluindo os maiores eventos, as guerras, os martírios, as perseguições do primeiro século, a perseguição as perseguições dos imperadores romanos contra a igreja. Será um evento de dimensões inimagináveis, incontáveis. Será algo que nunca houve desde que houve nação até agora. Correto? Haverá um período assim de que o homem quererá se esconder, quererá fugir da face de Deus para não lhe sobrevir o sofrimento, mas ele não conseguirá escapar. Tá certo? Esse é o período da grande tribulação. Então essa é a grande tribulação. Haverá tanta morte, tanta miséria, tanta pobreza, tantos genocídios, assassinatos, tantas coisas, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Observe o verso 22. Só que, vamos para a segunda pergunta. Isso aqui é a grande tribulação. Respondendo o que é a grande tribulação. Tá certo, pessoal? Agora, para a gente entender um pouquinho, quando ela se iniciará ou se instalará no mundo, quais os eventos nos darão evidência de que ela está acontecendo? O texto que nós vamos abrir agora, eu peço a vocês que abram no Velho Testamento, na Antiga Aliança, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, tá? Onde fala das 70 semanas de Daniel. Depois eu vou fazer um vídeo que trata apenas de explicar
o que são as 70 semanas de Daniel e qual a sua relevância na escatologia do fim do mundo, da escatologia bíblica, tá certo? Então vamos ler aqui Daniel, capítulo 9, versículo 26. Abra a sua Bíblia. Abram as suas Bíblias, Daniel 9, 26. E depois das 62 semanas, presta bem atenção, ó, será tirado o Messias... Perdão. 25, pessoal, perdão, vamos no 25, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas. Faz as contas aí, 7. Com 62, 69 semanas. Tá faltando uma para a 70ª. São 70 semanas, 70ª. Vamos ver o que ele diz da 70ª semana. Ó, e ruas, 62 semanas, o verso 25. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui ele está falando de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída e desde a ordem para restaurar Jerusalém, promulgada pelo rei Artaxerxes, está lá no livro de Neemias, no capítulo 2. Isso. O rei Artaxerxes promulga, né, decreta uma ordem de reedificar, para Neemias, reedificar Jerusalém e o templo, né? Então, olha lá, desde esta ordem até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Sanbalat e Tobias procuraram tornar mais angustiosos, trabalhosos, aqueles dias de edificação, atrapalhar Neemias, mas não deu. Pois bem, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, ou seja, a morte de Cristo, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como a inundação, até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aqui fala da destruição do templo de Jerusalém, depois, no ano 70, por Tito Vespasiano, suas legiões e tropas, correto? Isso aqui já depois de 40 anos da ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus. Ó 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Que semana é essa? A 70ª. Ele quem? Ele quem? Jesus. Só que esta semana, as 70 semanas são simbólicas, tá? Não tem como tornar na literalidade. As 69 primeiras até quase aproxima, se fizer a conta, desse decreto de restaurar Jerusalém e reconstruir até a vinda de Cristo, quase bate. Então até elas são simbólicas, não são exatas. Mas essa 70ª, na nossa interpretação, ela é mais simbólica ainda do que a 69. Por quê? Porque nós vamos saber daqui a pouco. Ó. Ele firmará, seja o Cristo, um concerto com muitos por uma semana. Uma semana, que será, no caso, essa 70ª semana. Vocês estão acompanhando aí? Parece um pouquinho complexo, mas nós vamos entender isso aqui, tá? Aguenta aí. Olha lá. Achei aqui, ó, até os estudos, ó. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Só que na metade dessa última semana, dessa 70ª semana, que é simbólica, não é cronológica e nem literal, na metade dela, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, tá bom? Até a consumação. Então, o que acontece? Esta 70ª semana, vamos ver aqui, ó, ainda falando da 70ª semana, Daniel 9, 25 a 27. Começa a contagem das 69 semanas, 62 mais 7, a partir do decreto da reconstrução de Jerusalém e do templo, até o ungido que é Cristo, são 70 semanas de anos. Aproximadamente 490 anos. 490 anos. Jesus nasce, inaugura então, com o nascimento de Cristo, a 70ª semana, né? Que eu já disse que não é literal nem cronológica, ela é simbólica, com aspectos históricos, é simbolismo com historicidade.
tá? Não é assim ao vento, não. Tem base histórica, porque o Cristo veio. Há dados históricos da existência de Cristo, da passagem do Senhor Jesus aqui na Terra. Então, a 70ª semana, que seria essa última semana, ela se divide em duas partes, pessoal. Olha como diz aqui, ó. Firmará concerto comuns por uma semana. Ó, e na metade da semana. Então, essa última semana divide-se em duas partes. É um período que se divide em duas partes. Vamos lá. Em duas partes. A primeira metade é chamada de a Era da Igreja. O governo do Evangelho. Da pregação do Evangelho. Essa primeira semana. Que se estende, olha lá, que se estende até o começo da última metade. Ou seja, qual seria a primeira metade dessa semana? Eu não vou entrar mais nesse assunto, senão vai tomar muito tempo. O nosso foco aqui é a grande tribulação, que vai começar, olha aqui, ó, na segunda última metade da semana. A segunda última metade da semana, que é destinada a quem? Ao anticristo, e começa então a grande tribulação. E a igreja estará aqui. Mas como há uma escola tradicional que a esmagadora maioria dos evangélicos, da igreja evangélica brasileira, acredita nessa linha teológica chamada linha dispensacionalista, que crê que a igreja não passará pela grande tribulação e será arrebatada antes, de maneira secreta, né? E que a grande tribulação, o anticristo e a apostasia, tudo mais, somente os ímpios e os judeus não convertidos que participarão disso. Mas na nossa interpretação, não. Por que que não? Porque quando nós vamos para Apocalipse 13, lá no verso 7, salvo engano, está escrito assim, ó, foi dado à besta, que é o anticristo, poder de pelejar, dentro da grande tribulação, que pelejasse contra os santos, que é a igreja, e os vencesse. Então, se o anticristo vai pelejar contra os santos e contra a igreja e vai vencê-los, ou seja, vai matá-los dentro da grande tribulação, a igreja precisa estar aqui, correto? Então, no final da grande tribulação, Jesus volta e arrebata a sua igreja. E o arrebatamento, essa segunda vinda, são no mesmo momento, num evento único. E não como creem os dispensacionalistas, que primeiro Jesus vem, arrebata a igreja para as bodas do Cordeiro, e que a tribulação durará 7 anos literais. Enquanto isso, o povo sofrendo aqui na unha do anticristo, os ímpios e os judeus que não reconheceram Jesus como Messias, estão sofrendo aqui na grande tribulação, a igreja estaria no céu, participando das bodas do Cordeiro e recebendo os galardões. Assim pensam os dispensacionalistas. E depois destes 7 anos, então, Jesus desceria e para o arrebatamento, e a igreja viria com ele para arrebatar os convertidos da grande tribulação. E a gente não acredita assim, eu particularmente não acredito assim. Eu acredito que Jesus, pelas Escrituras, volta uma única vez no final da grande tribulação, correto? Para dar início então ao harpazo, no grego, ao arrebatamento, correto? Então vamos lá. Continuando, pessoal. Não se cansem, tá? Esse assunto é muito importante nós aprendermos. Bom, essa parte eu acredito que está completa aqui, tá? A grande tribulação. Esse evento, pessoal, ele será simultâneo, contemporâneo, concomitante com o quê? Com a instalação da apostasia, tá? E com o governo do anticristo, tá? Então quer dizer que estes 3 eventos escatológicos, estes 3 pontos, estarão trabalhando no mesmo momento. Apostasia, governo do anticristo, da besta de Apocalipse 13, e também a grande tribulação. A grande tribulação é um evento escatológico muito importante, pessoal, registrado nas Escrituras, porque a gente vê os primeiros relatos, né, sobre ela no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Daniel 9, 27, que a gente acabou de ler.
Daniel 12, versículo 1. Então vamos ver o que diz Daniel a respeito da grande tribulação, 12:1. Olha só. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Olha só, o que ele está dizendo aqui está confirmando o que Jesus disse aqui no verso 21 do capítulo 24. Olha aqui, que Daniel fala. Vamos comparar? Se eles estão falando da mesma coisa, da grande tribulação, ó. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Tá? Então vamos lá, na grande tribulação, verso 21, Jesus falando: porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e tão pouco há de haver. Correto? Olha que tempo tão cruel, pessoal. Um tempo tão difícil, né? Para nós, para o povo de Deus. Mas Daniel, no finalzinho do versículo, ele nos conforta dizendo: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Tá certo? Até o verso 9 vai falar da grande tribulação, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra serão ressuscitados, uns para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqui já fala do arrebatamento, né? Então, o que acontece? Vamos prosseguindo aí. Olha o verso 11. E desde o tempo, Daniel 12:11, e desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos ver. Este é o período da grande tribulação. Será um período de grande aflição. Uma perseguição tão intensa que nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Será um evento que será relativamente curto no tempo, tá? Porém intenso em sofrimento. Por quê? Conforme nos informa Jesus em Mateus 24, 21 e 29, vamos ver o que diz aqui, 21 e 29, né? 21 e 29, vamos lá, 24, 21 e 29, ó. Dentro desse texto, quanta coisa ocorrerá? Olha o 24. Porque surgirão falsos cristos, espírito do anticristo agindo, dentro da apostasia, dentro da grande tribulação. E falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Né? Olha o 26. Portanto, se vos disserem que ele está no interior da casa, não saiais. Que ele está no interior, no deserto, não saiais. No interior da casa, não acrediteis. Por quê? Agora ele vai falar do arrebatamento único. Perceba bem, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, se mostra um relâmpago quando ele vem no céu, todos podem contemplar, todos podem ver, e se mostra até o ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que está dizendo Jesus aqui? Haverão falsos cristos, pessoas tentando se passar por Cristo, dizendo ser o Cristo. Não acreditem, porque o Cristo virá de maneira visível, audível, todo olho o verá, conforme está escrito em Apocalipse. A gente acaba sendo tentado a falar do arrebatamento no vídeo da grande tribulação, porque esses assuntos estão interligados. Correto? Aqui já seria no fim da grande tribulação. Olha ali. Aqui tudo dentro da grande tribulação. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Agora, observe o verso 29. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem aqui. Fala da grande... fala do sermão profético, o princípio das dores. No 24:1. No 24:15, começa a grande tribulação. Dá a impressão que Jesus está, de forma cronológica, expondo os acontecimentos do fim. Tá? E uma coisa que é importante notar é que quando Jesus começa a falar do princípio das dores, espera um pouquinho, já nós volta na grande tribulação, isso aqui é importante entender. Olha
olha só o que Jesus está falando. Jesus está falando para os discípulos que são judeus de um acontecimento que vai acontecer. Qual acontecimento? A destruição do templo de Jerusalém e da cidade no ano 70. Olha aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Depois eles vão para o Monte das Oliveiras. Jesus está falando do fim do mundo? Não, está falando da destruição de Jerusalém. Mas, conforme Jesus vai fazendo a sua dissertação, expondo o seu argumento, em alguns momentos a gente consegue compreender e enxergar que os aspectos que Jesus aborda aqui parece não estar falando só para aquele grupo de discípulos, mas para uma geração inteira, para a humanidade inteira, correto? Porque, e não só para os judeus. Esse evento é como se Jesus começasse a falar da destruição de Jerusalém, que para eles, para a mentalidade dos judeus daquela época, que conhecia pouco do mundo, já seria algo terrível. E Jesus pega este cenário de destruição, como foi a destruição de Jerusalém, se nós estudarmos um pouco de como se deu essa destruição por Tito Vespasiano, imperador romano, e suas legiões ali, foi terrível. Foi uma destruição, foi uma catástrofe, foi mortes, foi fogo, foi destruição, foi guerra. E Jesus usa essa figura tão intensa, tão forte, para dar ensinamentos e revelar aspectos e características do fim do mundo, do fim do universo inteiro, do fim dessa terra, desse planeta ao qual conhecemos, substancial, material. Então ele usa algo pequeno para revelar coisas a respeito de um evento terrível, muito maior, ao qual o apóstolo Pedro, ele vai dizer que, quando ele fala do fim do mundo, acaba entrando no que Jesus diz aqui. Olha o verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o que Jesus está falando? Logo depois da grande tribulação. Olha, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu e as potências do céu serão abaladas. O que é isso aqui? A segunda vinda. São eventos, parece que até mesmo a natureza começa a entrar numa convulsão climática, né? E olha só, o sol perderá sua luz, a lua também, as estrelas parecem cair dos céus, ou cairão literalmente, as potências, os poderes do céu serão abalados, né? Tudo haverá um caos cósmico tão grande, que isso marcará o quê? Isso nos ensina que o ato de Jesus se aproximando da terra, na sua segunda vinda, na sua parúzia, será algo tão resplendoroso, tão forte, tão potente, que até mesmo as potências dos céus, os poderes, as forças, o sol, a lua, as estrelas, sentirão o efeito da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Tudo aonde o Senhor Jesus passa, meus queridos, nada continua como antes, ainda mais neste evento que será tão forte, tão esperado por todas as eras, a vinda do Filho de Deus. Quando? Olha o verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias. Que dias? Os dias da grande tribulação, correto? Então, nós estamos aonde, pessoal? Na grande tribulação? Não. Jesus pode vir agora, daqui a pouco, como muitos apregam por aí? Não, por quê? Porque a apostasia ainda não veio. O anticristo ainda não apareceu. A grande tribulação ainda não se iniciou. Estão aqui os eventos de maneira cronológica e subsequente. Tudo isso aqui precisa ocorrer. Deixa eu só dar uma conferida na câmera aqui para ver se está certinho. Então, está tudo correto.
Onde nós estamos? Capítulo 24, o princípio das dores. Né? Princípio das dores. Qual é o assunto? O que vem depois do princípio das dores? A grande tribulação, que será concomitante, simultânea e contemporânea com a ação do anticristo e a apostasia. O que virá depois da grande tribulação? Verso 29, o arrebatamento. Tá certo? É assim que a gente crê que essas coisas é de forma visível, audível, retumbante, onde o anjo vai tocar trombeta e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Então é uma única vez que Jesus volta, tá? Não é em duas. Vemos a figura de Jesus aqui eu ia falar a respeito do princípio das dores, mas vou deixar para um outro estudo para falar simplesmente do princípio das dores, tá? Vou pular isso aqui. Em Marcos, no capítulo 14, 19, fala de novo da grande tribulação. Vamos ver o que fala em Marcos? Nós estamos aqui em Mateus, mas vamos ver o que está escrito em Marcos no capítulo 13, pessoal. Se você está gostando desses conteúdos, deixa o seu like, compartilha, se inscreva, nos ajude, porque nós temos grande prazer em compartilhar o conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Marcos 14 e 19. Vamos lá. Marcos 14 e 19. Ora, quando virdes a abominação do do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e ao que estiver no campo não volte atrás, para tomar o seu vestido, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, orai para que a vossa fugida não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação. Lá fala desde que houve nação em Mateus, aqui fala desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem haverá, jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Por isso, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for até os escolhidos. Mas vede, eis que de antemão vos tenho anunciado. Né? Lá do verso 21 aqui ao 23, ele mostra o declínio. Marcos, ele nos mostra o declínio espiritual e religioso, né? Através dos falsos cristos, através dos falsos profetas, o império da iniquidade manifestando o espírito do anticristo. Pessoal, já se foram aí 30 minutos de vídeo, eu sabia que ia demorar um pouquinho. Mas dentro desse tempo, haverão o quê? Aflições, tribulações, tormento, sofrimento, flagelo, agruras, desespero, choro, dor, perseguição, política, social, religiosa, física. Olha, para vocês verem a dimensão do desespero que haverá nesse tempo da grande tribulação. Haverão assassinatos, genocídios, mortandades, pestilências, epidemias, doenças, fome, pobreza, miséria. Miséria. Tudo isso a gente consegue enxergar dentro do texto de Apocalipse no capítulo 6. Vamos ver, tudo isso aqui é aspecto da grande tribulação. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 6, quando Jesus, no capítulo 4, ele sobe aos céus. No 5, ele é entronizado e adorado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele começa então dos céus reger a face da terra, dominar, soltar decretos de destruição.
E ele começa, então, ele toma o livro da direita do que está sentado sobre o trono e começa, então, a abrir e desatar os seus selos. O primeiro selo é o cavalo branco, né, que tinha sobre ele um cavaleiro que tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Quem é este cavaleiro? É a própria figura de Cristo, depois que ele desceu na terra, depois da sua ressurreição, ele sai cavalgando pela terra, com seu arco, como um grande guerreiro, aparelhado para uma grande missão, apregoando o seu evangelho. E diz que ele saiu vitorioso para vencer. Este primeiro cavalo branco é a prosperidade do evangelho no chamado tempo da igreja, o governo do evangelho, que começa desde a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda, tá certo? Este é o primeiro selo. Agora, o segundo selo, tudo isso que eu disse aqui, dessas destruições e destes caos que serão implantados na terra, olha o que diz aqui. O segundo cavalo. Que cor é o segundo cavalo? O cavalo vermelho, guerra, dentro da grande tribulação. A partir do segundo selo até o quarto selo, esse período engloba o período da grande tribulação, tá certo? O terceiro cavalo, cavalo preto, é o cavalo da fome, da miséria, da escassez, da pobreza. O quarto cavalo, o cavalo amarelo, o cavalo baio, o cavalo pálido, que traz consigo a morte e o inferno, trazendo essas duas realidades contrárias, nos relatando que haverá na grande tribulação muitas mortes, não simplesmente físicas, mas também espirituais, porque o inferno o Hades, vai acompanhando a morte espiritual das almas dentro da apostasia. Quando alguém é uma pessoa que participou da igreja, participou dos movimentos, teve até uma certa experiência e apostatou da fé, renegou a fé para se curvar diante do anticristo, diante do falso profeta, que recebeu o poder do dragão, e ele aceitou a marca da besta sobre a sua fronte, sobre a sua testa e sua mão direita, e ir após o anticristo. Esse renegou a fé, correto? Então, a morte espiritual se apossará dele, e logo atrás da morte virá o inferno. Esses três cavaleiros, o segundo, o terceiro e o quarto, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, estão dentro do período da grande tribulação. Tá certo, pessoal? Tá dando para entender isso aí? Queria deixar bem claro isso para vocês. Tá certo? Queria deixar bem claro isso para vocês, porque é um assunto bastante difícil de entender, difícil de explicar. Então, eu acredito que é isso, né? Como a gente já disse, que até a natureza será afetada, né, pelos efeitos cataclísmicos da grande tribulação, e haverá tantas mortes, que nem mesmo somando as mortes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que já aconteceram, nem o Holocausto de Hitler, e todas as destruições, as perseguições que houve desde que não havia nação até agora, se juntar todas as mortes e toda a dor, toda a tristeza e desespero, não tem como se comparar a destruição, a dor e o desespero que será implantada dentro da grande tribulação, tá certo? Então, creio que
este vídeo tenha elucidado o seu entendimento a respeito deste aspecto escatológico. Mais um vídeo de aspecto escatológico, tá bom? Para vocês. Só que eu quero deixar aqui uma palavra de conforto para você. Mas será que eu vou passar pela grande tribulação? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou ter força para vencer? Será que eu vou negar? Será que eu vou aceitar a marca da besta? Também vou fazer um vídeo o que é a marca da besta. Mas tudo isso, pessoal, terminará. Os tormentos, as agruras, as dores da grande tribulação se findará. Quando? Com a volta do Senhor Jesus. Então, é por isto que, quando nós vamos para Mateus 24, deixa eu achar aqui, perdão, essa Bíblia aqui. Quando nós vamos para Mateus 24, e nós vamos para o versículo 29, isso é para nos consolar, tá certo? Olha. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu, olha que maravilha, o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, glória a Deus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Quatro ventos aqui, os quatro pontos cardeais. Olha só. Aprendei, pois, esta parábola: quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, olha só, todas estas coisas, o que? Princípio de dores, nós estamos nele. A apostasia, o anticristo, a grande tribulação, tudo isso é como se fosse aqui uma figueira cujos ramos já estão se tornando tenros e brotando as folhas. É para que nós saibamos que está próxima a vinda do Filho do Homem. Isso é maravilhoso, glórias a Deus por isso. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá certo, pessoal? Glória a Deus. A alegria do céu, a alegria de Deus nos invade para expor na exposição da sua santa palavra com fidelidade. Espero que vocês também possam receber aí, assistindo esse vídeo, esta edificação que nós recebemos no momento em que nós estamos expondo a palavra do nosso Deus, tá certo? Que Deus vos abençoe. Não esqueça de curtir nem compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.